Então, gente, boa tarde, boa noite quase a todos e a todas. Nós estamos começando aqui mais uma live do FONASEF. O FONASEF é o Fórum Nacional de Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Federais. E a gente se reúne, então, todo esse conjunto de entidades para debater as questões que envolvem a vida, né, dos servidores públicos federais, dos servidores públicos em geral e da classe trabalhadora em geral. Hoje, nós temos um tema aqui muito importante, que é debater o projeto que foi aprovado no Senado, PLP 39, um projeto que reorganiza aí a distribuição de verba diante da pandemia para estados e municípios. Só que o governo Bolsonaro resolveu que no meio desse pacote tinha que impor sanções e retirada de direitos aos servidores públicos. Nós estamos contando aqui com a nossa live, com a participação do Carlos Silva, que é presidente do SINAIT, do Edson Cardone, que é da Condicef, e da Fernanda Melchiona, que é deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Boa tarde, boa noite a todos e a todas, como é que estão? Hoje a gente vai então perguntar para a Fernanda, que foi quem acompanhou, está aí até cansada de noite, tem trabalhado muito. Como é que foi essa tramitação? Tem muitos nossos colegas servidores que estão em dúvida do que significa esse congelamento, como é que foi essa tramitação, o que são os próximos passos. Fernanda, boa noite. Boa noite, Helenira, é um prazer estar com vocês aqui, com a turma do FONASEF e nossos companheiros, né, Edson, Carlos e, sobretudo, todos que nos acompanham aqui pela live. Certamente eu estou muito mais em casa aqui do que nos lugares que eu ando frequentando nos últimos tempos, né? Estou aqui em Brasília e eu acho, assim, tem duas questões que são centrais nesse processo. Primeiro, dia 13 de abril, a Câmara dos Deputados votou um projeto que era um projeto muito bom, que garantia recurso para os estados e municípios, porque nós estamos vivendo a pior pandemia que a nossa geração já viveu, e ao mesmo tempo temos na presidência um obscurantista, que não ajuda o combate do Covid nos estados e municípios. Então a gente vê os hospitais começando a colapsar, a falta de equipamento de proteção individual, os trabalhadores, os nossos soldados que estão no fronte, que são os trabalhadores da saúde, a gente vê, né, a gravidade de ausência de testes, são 8.500 mortos no Brasil, mas o Brasil é o país que tem a maior taxa de transmissão e um dos menores taxas de testagem de todos os países que já viveram essa pandemia. Então é muito grave a situação. E esse dinheiro para os estados e municípios é muito necessário para que os estados possam se estruturar. Só que a Câmara votou um projeto no dia 13 de abril que garantia 83 bilhões para os estados, que não exigia nenhuma contrapartida, não massacrava servidor, não exigia privatizações, era um projeto adequado, né? E uma distribuição adequada. O que aconteceu? A Câmara votou por 430 votos a 70. A turma do governo votou contra. Teve muita luta nossa para votar esse relatório bom, né? O relatório primeiro não era isso, mas nós conseguimos, numa construção na Câmara, né, sobre os deputados, enfim, chegar nesse relatório. E foi aprovado. Depois que foi votado na Câmara, se começou um bombardeio dos ultraliberais dizendo que a Câmara estava votando falta-bomba, um bombardeio dizendo que ia falir o Brasil. E engraçado é que eles pagaram 1 trilhão e 200 bilhões no final de março para os bancos, mas 80 bilhões para os estados vai falir o Brasil. É no mínimo, assim, ilógico. É muito grave o que eles fizeram. E aí, o Senado, de uma forma vergonhosa, gente, porque quando a Câmara vota um projeto, o Senado tem que votar, e aí, se tem alteração, volta para a Câmara dá a palavra final, é sancionado ou vetado pelo presidente. Eles engavetaram o projeto da Câmara, abriram uma gavetinha e botaram, e começaram o PL 39. Para quê? Para que a voz final fosse no Senado, e não na Câmara dos Deputados. Isso é uma molecagem, é uma manobra, e nós do pessoal denunciamos isso na Câmara. Tanto é que nós votamos contra o regime de urgência do PL 39 e depois contra o mérito. Por quê? Porque eles pegaram carona no coronavírus para fazer chantagem com os estados e municípios. E, ao mesmo tempo, massacrar os servidores, não com o nosso voto. Porque é verdade que está faltando recurso nos estados e municípios, mas graças ao governo, que ficou 3 semanas em cima do PL. Bom, e mandou esse para a Câmara. E o que tem nesse PL de grave? Primeiro, ele reduz os valores. Antes era 83 bilhões para os estados e municípios. Esse é um pouco mais que 60. Reduziu 23 bilhões o recurso para os estados e municípios. 2,
ele previu o congelamento do salário dos servidores esse ano até o final de 2021, ou seja, até na prática 2022. É uma lógica de arroxo salarial, de precarização da condição dos servidores, que a gente sabe que já estão com salários arrochados em todas as esferas, e agora vai estar na lei. 3, criaram a tal da securitização, que a União pode funcionar como uma agiota dos estados. Se, por exemplo, um estado deve para a União e vai securitizar essa dívida com a União ou até pegar de um banco privado, você pode ter uma ideia de agiotagem, o controle da União sobre o patrimônio dos estados e, ao mesmo tempo, um verdadeiro, como é que eu posso dizer, destruição das riquezas dos estados. E, por fim, que eu acho muito grave também, e que foi pouquíssimo falado, todo mundo está vendo a repercussão da PEC do teto dos gastos nas universidades, na saúde, nas áreas sociais. O SUS perdeu 20 bilhões nos últimos 2 anos, dinheiro que está fazendo falta agora, né, com o estrangulamento da saúde pública no nosso país. As universidades, bom, nem se fala, né, tiveram que congelar muita coisa nos 2 anos. Depois da votação desse projeto pelo governo ilegítimo do Temer, a gente viu um verdadeiro sucateamento, piorado com o Weintraub, que é um lunático, né, e obscurantista, mas a PEC impactou muito negativamente as nossas universidades. O PL cria a PEC do teto dos gastos nos estados e municípios, gente. Nenhum estado ou município vai poder investir mais do que a inflação de um ano para o outro nas áreas sociais. Significa o congelamento de áreas essenciais agora nos estados e municípios. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Por isso a gente denunciou esse projeto e votou contra. Óbvio que nós votamos a favor dos destaques que menos pioravam o projeto. Mas o projeto, em essência, é o exemplo da chantagem do Paulo Guedes e do Bolsonaro contra os servidores, contra o Estado, contra a ideia dos direitos sociais que a gente tanto precisa, né, no nosso país. E aí, agora, o que aconteceu? Quando veio esse projeto do Senado, esse atuava do congelamento de verbas dos trabalhadores da saúde, diretamente envolvidos no combate ao Covid-19, seria um escândalo, né? Congelar de quem está lá na ponta, né, combatendo. Eles botaram ali algumas categorias da segurança. Na Câmara se introduziu a manutenção dos direitos, ou seja, a não possibilidade de congelamento do salário dos trabalhadores em educação e de outras categorias da segurança. Quando foi para o Senado, primeiro eles incluíram desde que diretamente envolvidos no combate ao Covid-19, o que obviamente não pegaria boa parte dos trabalhadores em educação, né? Porque, infelizmente, não são diretamente envolvidos no combate ao Covid-19, embora sejam diretamente envolvidos em processos essenciais, né, para a formação das nossas crianças, adolescentes, para a formação superior, enfim. Bom, mesmo assim, o Bolsonaro já avisou hoje, depois agora foi, né, votado no Senado, e hoje ele deu uma declaração de que ele vai vetar as alterações da Câmara. Então, isso é molecagem, entendeu? Isso é, assim, ó, chantagem pura. Essa gente combina uma ideia de salvar a saúde dos mercados e não a saúde das pessoas. Hoje a ida dele, né, com vários empresários lá no Supremo Tribunal Federal é um escândalo, mostra que os sinais vitais que ele está preocupado é o da economia e não dos milhares de mortos já no nosso país. E ao mesmo tempo que ele não faz nada para combater o Covid, aliás, atrapalha quem quer fazer, né? Atrapalha quem quer fazer, propaga obscurantismo, falsidade, enfim. Mas além disso, ele ainda quer seguir desenvolvendo uma agenda econômica ultraliberal, que vai ser um massacre, ou vai fazer um massacre ainda pior para o nosso povo. Então, eu acho que um dos nossos desafios fundamentais é derrotar o Bolsonaro. Combatê-lo é também uma medida sanitária, de preservação de vidas e de preservação dos nossos direitos. Por isso que é fundamental, né, os panelaços, os abaixo-assinados e também instrumentos políticos que possam colocar isso no horizonte. Por isso, em 18 de março, o David Miranda, a Sâmia Bonfim, 200 intelectuais e artistas, a Luciana Genro, agora Glauber Braga, Chico Alencar, entramos com pedido de impedimento do presidente, né, que em 13 dias arrecadou 1 milhão de assinaturas, porque é fundamental, né, a gente, para combater a pandemia e para defender os nossos direitos, atacar
o melhor amigo do Covid-19 no Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro, um criminoso, né, que faz atos inconstitucionais e que, obviamente, é diretamente envolvido no gabinete do ódio, beneficiado por ele, mas não vai cair de podre sozinho. É preciso derrotá-lo e essa é uma luta muito importante da nossa geração. Certo, Fernanda. Edson, como é que o Fonasef está vendo a tramitação desse projeto e esse desmonte do Estado que a Fernanda estava descrevendo? Olá, Elenira. A saudação da Condicef a você, que é do Sinasef, ao Carlos, presidente do Sinait, à deputada Fernanda, e também aos companheiros aí do Andes que estão ajudando na transmissão da live, Joana Tejamili. Eu acho que pelo que a deputada falou, fica claro que nós estamos diante de mais um gravíssimo ataque aos serviços públicos, não apenas aos servidores. E um ataque aos serviços públicos é um ataque ao conjunto dos trabalhadores, ao conjunto do povo brasileiro. Os elementos que ela forneceu e outros que estão nesse PLP demonstram que o governo está aproveitando a pandemia para avançar sobre os direitos da população. Essas filas aí da Caixa Econômica mostram que o governo aposta no caos. E aqui eu queria levantar uma informação, uma discussão que nós fizemos no Congresso da Condicef. Nós lá já dizíamos que o capitalismo vive uma crise, e essa crise joga a população do mundo todo numa situação de barbárie, empurra para a barbárie. E é importante a gente verificar que não é apenas o Bolsonaro, mas é uma crise do capitalismo. Em todo o planeta está claro que os governos são incapazes de fazer frente à pandemia. O vírus é um acidente, mas as consequências desastrosas que ele está provocando na sociedade não são acidentes, são resultado da política de desmantelamento do serviço público, em particular da saúde, em todos os países, inclusive nos países desenvolvidos, nos países imperialistas. Basta ver a situação de Nova York. Lá naquela época, já em dezembro, quando nós fizemos o nosso congresso, a gente já levantava a necessidade do fim do governo Bolsonaro, porque não há saída para a situação que nós vivemos no Brasil com a continuidade desse governo. Por isso a Condicef levantou já essa perspectiva. Existem várias possibilidades, mas todos devemos levantar o fim do governo Bolsonaro. A deputada menciona a questão do impeachment. Essa atividade de hoje, essa provocação, mais uma, que o Bolsonaro fez indo ao STF com os empresários, na verdade busca justamente se contrapor a essa possibilidade. Acho importante também levantar o que houve no 1º de maio. O fato negativo do 1º de maio foi a presença do FHC, todo mundo comentou isso daí. Mas houve um fato muito positivo que foi a fala do Lula. Que a pandemia deixou o capitalismo nu. E essa é uma verdade. Outro elemento importante do 1º de maio foi a manifestação do Sindicato das Enfermeiras e Enfermeiros aqui de Brasília, na Praça dos Três Poderes. Todos nós, o Fonasef soltou uma nota em apoio àquelas trabalhadoras e trabalhadores, não apenas pelo ato, mas também pela firmeza com que elas enfrentaram a provocação e, mais do que isso, o exemplo que elas estão dando a todos nós. Porque se é verdade que nós temos que fazer o confinamento, a quarentena, porque é a única coisa que sobrou, uma vez que os governos são incapazes de fazer frente à pandemia, e deveriam poder fazer, porque nós estamos no século XXI, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, permitiria enfrentar uma situação como essa em outras condições. Mas, como eles destruíram o serviço público, obviamente, essa possibilidade vai se anulando. E nós não podemos ver os bolsonaristas saírem às ruas fazendo provocações o tempo todo, agredindo jornalistas que estão executando o seu trabalho, como eles já fizeram, ameaçando atos, e simplesmente ficar olhando. Então, atividades como essa dos enfermeiros e das enfermeiras aqui de Brasília são um exemplo que nós deveríamos seguir para defender as nossas reivindicações, em particular, lutar contra medidas como esse PLP. O que a deputada explicou, o papel do Senado, joga a luz também na questão das instituições, porque não é apenas o governo Bolsonaro, é o governo e as instituições que deram o golpe em 2016, permitiram a ascensão do Bolsonaro e toleram todas as provocações do Bolsonaro, e agora são utilizadas para impor mais esses ataques, no caso do Senado, que é uma casa que representa os estados, é mais sensível à pressão dos governadores e prefeitos do que a Câmara dos Deputados,
e que esse problema da reforma das instituições, que é uma necessidade em perspectiva, também a gente levantava lá no nosso congresso da CONDUCEF no fim de 2019. Eu também queria aproveitar e parabenizar os 143 deputados que votaram pela retirada dos artigos 7 e 8 do PLP, que são justamente os artigos que concentram esse ataque. Não são os únicos, mas eles concentram esse ataque. É uma batalha que não foi vitoriosa nesse caso, mas ela é importante como um ponto de apoio para o futuro, né? Também quero dizer que a exclusão desses servidores no artigo 6º, né, do artigo 8º, tem uma lista de servidores. Os deputados conseguiram incluir os companheiros e companheiras da educação, foram incluídos também os trabalhadores do serviço funerário, que vejam que absurdo, o serviço funerário não estava entre as exclusões de congelamento de salário, e são os trabalhadores que estão na linha de frente, junto com os trabalhadores da saúde, nessa questão da pandemia. Mas veja bem, é uma exclusão muito limitada, porque eles são excluídos do congelamento, de aumento de salário, que aliás não está previsto nenhum aumento, e são excluídos da contagem de tempo para licença-prêmio, quinquênio, triênio, etc. Mas o PLP, tal qual aprovado, proíbe concurso público, inclusive para essas áreas. Proíbe a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal, inclusive para essas áreas. Por exemplo, portanto, proíbe realizar concurso público, portanto, abre para aumentar a terceirização, né? O valor da economia, segundo cálculos do próprio governo, publicado nos jornais de hoje, com essas medidas de ataque ao serviço público, é de 43 bilhões. Ora, se a gente vê que a ajuda, suposta ajuda aos estados e municípios, seria de 60 bilhões, porque o resto, até 120, é simplesmente suspensão do pagamento da dívida, nós vemos que a maior parte dessa ajuda está sendo tirada do serviço público, do próprio serviço público e dos servidores. Então, nós temos que continuar acompanhando, vamos ver se o Bolsonaro vai vetar, e isso coloca para a gente uma questão: o que a gente faz se o Bolsonaro vetar? Muito obrigado, Helenira. Obrigada, Edson. Eu queria perguntar para o Carlos é presidente do Sinait, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais. A maior alegação na imprensa e dos próprios deputados e senadores para incluir os artigos 7 e 8, que prejudicam tanto os servidores do serviço público, é que os servidores públicos têm que dar a sua parte, já que todo mundo está perdendo. Como é que vocês veem isso? Falta dinheiro? Teria de outro lugar para tirar? É preciso tirar dos direitos desses 12 milhões de servidores públicos brasileiros? Boa noite, Carlos. Boa noite, Helenira. Obrigado pelo convite, para que aqui pudéssemos trazer um pouco da visão dos auditores fiscais do trabalho e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Quero cumprimentar aqui, uma saudação especial à deputada Fernanda, cumprimentá-la por sua atividade parlamentar, na qual nós convergimos aí em quase todas as pautas, faz um brilhante trabalho. Nosso colega da CONDUCEF cumprimenta todo o movimento sindical, social, daqueles que estão preocupados com o efetivo progresso, né, da nossa sociedade no aspecto da proteção social constitucional. Helenira, nós enxergamos alguns equívocos por parte do governo, vários equívocos, em relação ao projeto que a gente aqui discute, o PLP 39. A deputada já fez aqui uma abordagem que nos permite compreender o processo de tramitação e as rasteiras impostas, né, à sociedade brasileira nessa tramitação. De uma forma muito simples, a gente compreendeu que esse plano de ajuda, né, essa roupagem de ajuda, ela foi usada, usurpada, para empurrar a goela abaixo contrapartidas que, ao invés de também colaborar para apoiar a população necessitada dessa ajuda, a prejudica também, que são as contrapartidas. Como a deputada havia dito, o projeto inicialmente apresentado, votado pela Câmara, era um projeto que previa um auxílio de 83 bilhões sem contrapartidas. O Senado vota esse projeto, dá uma rasteira regimental para ter a última palavra, reduz esse auxílio de 83 bilhões
para 60 bilhões de forma direta, auxílio repasse, além da suspensão das dívidas e da renegociação dos empréstimos, e insere essas contrapartidas, sem fazer qualquer reflexão, Helenira, acerca de outras alternativas, se utilizando de um discurso fácil, que tem sido uma contínua estratégia do governo, que é o ataque aos servidores públicos. Não se viu discutir, por exemplo, qualquer medida que fosse ao encontro da solução para a excrescência, a nosso ver, de não se ter pautado até então a taxação de grandes fortunas e os grandes lucros bilionários dos bancos. Pois bem, essa avaliação a gente faz de forma preliminar, né? Os fundamentos que justificam esse debate por parte do governo são equivocados e acentuam os problemas vividos por nossa sociedade, especialmente a sociedade trabalhadora. Veja, Helenira, deputada Fernanda, nossos colegas todos que estão aqui nos ouvindo, para afastar essa falácia, né, que a máquina pública ela é inchada, eu trouxe aqui para nós, para nossa reflexão, um dado que foi construído por técnicos integrantes desse nosso movimento, por meio da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, onde foi feita uma avaliação de 1986 até hoje. E aí a gente olha como avançou a constituição do quadro de servidores públicos em relação à população brasileira nesse tempo. E aí a gente viu que em 1986, por exemplo, nós tínhamos 3,8% da população ocupando vínculos públicos, ou seja, ocupando alguma forma de relação com a administração pública, como trabalhador da administração pública, enquanto 20,2% de vínculos formais se observavam na iniciativa privada. Então, nós tínhamos uma relação de 3,8% para vínculos públicos e uma relação de 20,2% de vínculos privados, formais. Em 2017, nós saímos dos vínculos públicos de 3,8% da população para 5,5%. E no ambiente privado, nós saímos de 20,2% para 25,5%. Mas qual é o detalhe que a gente enxerga nessa análise que se destrinchou, que se aprofundou? É que a expansão da presença dos vínculos públicos, ela se deu sobremaneira nos municípios brasileiros. Nós tivemos um acentuado crescimento da presença do servidor público ligado ao município, aos municípios. Então, nesse tempo, eu mudei o quadro que em 1986 me apresentava do conjunto de servidores públicos do Brasil, onde 34% eram municipais, para hoje, em média, 57%. Enquanto nos estados, nós tínhamos em 86, 48% dos servidores públicos ali compondo o total. Hoje, isso é 32%, caiu para 32%. E federais, nós tínhamos 18%, e hoje nós temos 10%. O que é basilar identificar aí? É que nós temos, por meio desse crescimento da presença do funcionalismo público nos municípios, uma garantia da prestação do serviço público, que obviamente se dá de forma direta nos municípios. Afinal de contas, o serviço público ele não chega ao cidadão num passe de mágica. Deve haver alguém que executa a atividade pública para que ela seja entregue ao cidadão usuário desse serviço público, que na sua grande maioria são os cidadãos, são os trabalhadores, esses que quando nós impomos prejuízos e ataques aos serviços públicos, sofrem com a fragilização e com a debilidade daqueles serviços que notadamente assistem a população de baixa renda, de menor renda. Colegas, amigas, eu também complemento isso para dizer que a votação do PLP 39, que agora aguarda sanção, e como a gente já bem ouviu, com expectativas de vetos,
ela não pode ser observada apenas em si, mas no contexto de outras proposições que também afetam a vida desses trabalhadores e trabalhadoras em cada município brasileiro, especialmente agora, no momento em que vivemos essa pandemia. Olha, o governo, ele optou, como uma de suas primeiras medidas, reduzir o salário dos nossos trabalhadores. A medida provisória 936 fez isso, possibilitando uma redução de renda, salário, que pode chegar a até 85%. Imaginem o que é a grande maioria dos trabalhadores, né, do nosso país, que ganham até 3 salários mínimos, isso no ambiente do Serviço Público Federal, e fora disso, em média, 2 salários mínimos, estar sujeito a reduções salariais que, em média, podem levar a quase 90% da redução da renda dessas pessoas. Nenhum outro país do planeta tomou como primeiras iniciativas isso, que por nossa Constituição é avaliado como inconstitucional. O nosso sindicato, o SINAIT, quando da propositura da MP 936, foi ao STF como amicus curiae para defender a inconstitucionalidade da redução salarial trazida pela MP 936, no mesmo ato em que também afastou os sindicatos das negociações coletivas que pretendem apenas garantir equilíbrio nesses acordos que resultam em prejuízos para os trabalhadores. Infelizmente, o STF não reconheceu o texto literal constitucional que impede a redução salarial, tampouco da participação dos sindicatos na negociação coletiva para permitir essa excepcionalidade. Então, é desse contexto que a gente está falando, ao tempo que também outras proposições atacam esses cidadãos, trabalhadores ou não, do nosso país, como é o caso da medida provisória 927, que tentou dizer que a contaminação com a Covid-19 não era uma contaminação de natureza ocupacional e que, neste caso, tivemos aí uma palavra final do STF para dizer que sim, ela é ocupacional. Então, vejam, nós estamos pensando aqui na nossa sociedade, na nossa população, e estamos tratando aqui especificamente de um projeto de lei, de um PLP, para socorrer estados e municípios. Socorrer com que propósito? Propósito de chegar até as pessoas que precisam da presença do Estado para que vivam e passem por essa pandemia com dignidade. E nesse contexto, nós temos outras proposições legislativas já produzindo efeitos que afastam e ferem a dignidade desses trabalhadores. É dessa forma que os auditores fiscais do trabalho têm visto e têm atuado em conjunto, por exemplo, com a deputada Fernanda, no fomento a um debate parlamentar que enxergue, de fato, qual é o papel dessas proposições legislativas. Em si, não é simplesmente de mandar apoio financeiro para os estados, municípios e Distrito Federal. Em si, é de garantir que essas unidades da federação sejam capazes e competentes de socorrer quem precisa com os serviços necessários e essenciais nesse momento, notadamente os de saúde. Então, é amplo, é complexo e não se pode analisar em separado, né, essas proposições e essas ações do governo que atacam a dignidade das pessoas e dos trabalhadores. Certo, Carlos, obrigada. Então, deixa eu falar os comentários aqui. A gente tem a Rosa Jorge dizendo parabéns, deputada Fernanda, pela sua atuação na Câmara dos Deputados. O Floribal dizendo que a gente tem que responsabilizar criminalmente esse verme que hoje está na presidência. O Tiago dizendo que os cristãos contra o fascismo estão presentes. O André Almeida disse que os empresários e o governo que foram hoje ao STF deixaram claro que CNPJ sem CPF não dá lucro. E estão desesperados, mas querem seus lucros a qualquer preço. Fernanda, a gente recebeu aqui uma pergunta do Fernando José de Paula Cunha, que é, havendo o veto do presidente, o projeto volta para o Senado pode derrubar o veto do presidente nesse caso? E eu queria acrescentar, a gente está vendo, mais ou menos a pergunta que eu fiz para o Carlos para você, a gente está vendo o governo dizer o tempo inteiro que os trabalhadores têm que dar a sua contrapartida, que eles têm que dar a sua contribuição. Mas os trabalhadores estão dando a sua contribuição. Eu queria saber quem mais você acha que pode dar essa contribuição para pagar os custos da pandemia e como é que o executivo podia lidar com as contas públicas?
Olha, na verdade, primeiro começar com a pergunta foi Fernando, né? O presidente, claro, veta. Esse veto, ele tem que ser discutido no Congresso. O Congresso são as sessões da Câmara dos Deputados e do Senado juntos. Só que tem um problema. O sistema de deliberação remoto não está formatado para encarar vetos. Tipo assim, desde o início da pandemia e do isolamento social, está tendo sessões. Os deputados são em casa, a maioria, os líderes, ou um por partido, pode ficar. Eu estou em Brasília desde então, né? Não voltei lá para o meu Rio Grande do Sul. Estou aqui. E os outros deputados ficam em casa. Só que não tem a formatação para discutir veto. Então, ele veta, o Congresso vai ter que encarar o veto quando a pandemia acabar, depois que o isolamento social passar, né? Coisa que a gente não vislumbra num futuro muito próximo, em função das próprias medidas que não estão sendo tomadas pelo governo. Ao contrário, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo Bolsonaro pioram, e muito, né, a possibilidade de combater a pandemia. Sobre ele ser responsabilizado criminalmente, eu não tenho nenhuma dúvida que ele já cometeu muitos crimes de responsabilidade, não foi um nem dois, né? Eu acho que já foram dezenas de crimes de responsabilidade. Se o Brasil tivesse feito justiça de transição, né, eu podia, quiçá, o povo não aceitar, porque o que ele fez de participar de manifestação de fascistas pedindo o AI-5, claramente é um crime, né, contra a Constituição. Ou essa questão do gabinete do ódio, que é diretamente vinculado ao Palácio do Planalto, não é? Sabe? E é um monte de crime que eles produzem. Enfim, ou a relação deles com as milícias no Rio de Janeiro. Assim, crime de responsabilidade é o que não falta, o problema é responsabilizar, né? E onde é que a gente responsabiliza? Essa é uma luta que precisa ser encarada, porque eu acho que existe uma divisão burguesa, assim, hoje, nesse momento. A base de apoio, que apoia as medidas ultraliberais do Bolsonaro, sempre foi muito mais ampla do que a própria base de apoio do governo Bolsonaro. Isso foi claro em 2019, a gente viu na reforma da Previdência, na forma como a imprensa tratou, enfim, então ele tinha um apoio muito superior para as bandeiras econômicas que ele defendia e segue defendendo, ele e o Paulo Guedes, o parasita, né, o verdadeiro parasita do país. Pois bem, agora eu vejo que essa divisão, ela se manifesta na relação com que o Brasil vai tratar o Covid-19. Teve vários veículos aí falando, vamos ignorar o presidente, governar via Ministério da Saúde, com governadores. Obviamente a crítica a ele aumentou muito nos grandes veículos de comunicação, né? Vários deputados, mesmo Rodrigo Maia, etc., né? Tem elementos democráticos no sentido de ser um contrapeso à questão do obscurantismo mesmo e do vírus do autoritarismo que o Bolsonaro significa. Mas, assim, eu acho que é uma ilusão acreditar que tu deixa o presidente como um bibelô e tenta combater o Covid-19 via governadores e Ministério da Saúde. Primeiro porque o Bolsonaro não é um bibelô, ele pode ser um elefante numa loja de cristais, mas um bibelô ele não é. E ele atrapalha muito o combate ao Covid. Um presidente no Brasil tem muita força. Inclusive, demitiu o ministro Mandetta no meio da crise, não é porque o Mandetta destruiu ou atacou o SUS em 2019, como eu denunciei como deputada, é porque o Mandetta seguia as normas da Organização Mundial de Saúde. Isso, não é nada mais, demitiu por o cara acreditar na ciência grave, sabe? Então, é um debate que precisa ser feito como derrotá-lo. E por isso que em 18 de março, quando a gente apresentou o impeachment, e a gente coletou 1 milhão de assinaturas em 13 dias. Foi um debate na esquerda, né, entre vários campos da esquerda. Primeiro, se era o momento, se agora não era para combater o Covid-19, isso ia desviar o foco. Eu tenho a clareza de que combater o Bolsonaro é uma medida sanitária, porque ele é a crise política em si, ele escolheu liderar a extrema-direita, ele escolheu, né, enfim, não combater o Covid-19, salvar a saúde dos mercados e seguir atacando servidores. Segundo, um outro debate que aparecia era o tema da correlação de forças. Eu vejo que a gente tem uma contradição, porque o apoio ao Bolsonaro está caindo, mas a gente não pode ocupar as ruas com mobilização gigante, a não ser que nem como fizeram as enfermeiras, uma mobilização com bastante cuidado com relação, né, ao distanciamento social. Então, a gente tem essa contradição. Mas eu dizia, os companheiros dos partidos de oposição, para os nossos companheiros, bom, a correlação de força
é uma luta permanente, a popularidade dele está caindo, e se a gente não conseguir derrubar ele, ele vai reconstituir o seu governo. E é o que ele está fazendo. Ele comprou o Centrão, agora a base dele, que era 70, quando votaram a primeira versão do PL 149, né, que era aquele sem contrapartida, de ajuda aos estados, agora ele tem 200, porque ele está nomeando os caras do PP, do PL, do Avante, virou amigo do Roberto Jefferson, que é de pior na política brasileira. Então, dificultou a correlação de forças internas. Eu acho que é importante derrubar o Bolsonaro e qualquer que seja o instrumento, né? Vamos discutir a chapa, mas já foi discutido em 2018. Vamos fazer um processo de interdição. Olha, o caminho que for mais rápido tem o meu apoio, mas a gente, quando protocolou, quis botar a cunha de que era necessário apontar um caminho. Depois disso, vários partidos entraram também, o PDT entrou também com pedido de impeachment, a Rede entrou com pedido de impeachment, o PSB entrou com pedido de impeachment, outras entidades como a BI entrou com pedido de impeachment, né, o Glauber Braga, o Chico Alencar aderiram ao nosso pedido de impeachment. Nós achamos que isso é muito importante, mas é preciso ir além, é preciso que os companheiros do PT entre com um pedido de impeachment junto conosco, o PCdoB, que a gente unifique todos esses pedidos num só, que a gente esteja unido numa linha contra o Bolsonaro, porque é preciso apontar os caminhos políticos, sob pena dele se reorganizar e ir fechando as liberdades democráticas no próprio processo do Covid, sabe? A situação no Brasil é muito grave. É óbvio que não tem uma resposta simples, mas não tem jeito, né? É muito mais fácil lutar para derrubar o Bolsonaro, eu acho, do que lutar para que ele faça as medidas sanitárias que o povo precisa, sabe? Então, é uma situação muito grave, nós estamos muito preocupados, mas eu tenho sempre esperança, né, de que a solidariedade pode vencer e que a gente pode, de fato, organizar essa luta política necessária com todas as vozes democráticas para combater a agenda autoritária do Bolsonaro. Por fim, só registrar também a alegria de reencontrar o Thiago dos Cristãos Antifascistas aqui, antifascismo aqui, fizeram uma importante ação, né, nacional contra a abertura das igrejas nesse momento de isolamento social. É muito importante, né, o pessoal que faz esse movimento com a clareza e a necessidade histórica, né, de juntar os cristãos numa luta em comum contra o fascismo. Então, é bom reencontrá-lo aqui acompanhando a nossa live. Certo, Fernanda. A gente tem aqui a Ana Carolina Galvão dizendo: boa parte dos recursos não chegará à suposta finalidade do PLP. Rafael Scherer dizendo: parabéns para a deputada Fernanda, muita admiração por essa mulher e impeachment do Bolsonaro já. A Nilza comentando: aqui só querem lucro, não suportam a ideia de distribuição de renda. Fernanda, eu vou insistir um pouco. A gente tem uma possibilidade, gente, que a deputada Fernanda precisa sair antes da gente terminar a live. Então, Carlos e Edson, segura um pouquinho, eu vou abusar um pouco da paciência da Fernanda. Tem uma discussão muito grande nesse sentido, que eu conversei um pouco com o Carlos, né, mas é muito injusto que os trabalhadores do serviço privado paguem tão caro na conta e os trabalhadores do serviço público não deem nenhuma contribuição. A gente tem visto essa discussão, era a base da argumentação do Novo, do DEM, de vários partidos que fizeram esse debate na sessão, dizendo que é preciso... E, aliás, é a base da argumentação do partido da imprensa golpista, né, da Band, da Globo, essa mídia comercial que tem lado no Brasil e certamente não é o dos trabalhadores. Como é que vocês estão trabalhando? Eu sei que tem vários projetos circulando na Câmara e no Senado, que são projetos para que essa conta seja, no mínimo, distribuída entre outros, porque quando a gente avaliou aí esse PLP 39, como ele veio do Senado, a gente faz a conta e descobre que, segundo estimativas do governo, que a gente não sabe bem como é que são feitas, 120 bilhões dos 130 que eles supõem dá para os estados e municípios, viria exatamente dessa economia dos gastos com os servidores. Quem mais pode pagar essa conta? Quem devia estar pagando essa conta que não os trabalhadores, Fernanda? Como é que você vê isso? Muito importante a tua pergunta. Eu vou ser breve, porque eu estou agora até com pouca bateria, com medo que caia. Eu acho assim, Heleneira, tem muitas
projetos, né? Tu vê, a crise que foi desencadeada lá em 2014, numa combinação da agenda do Joaquim Levy ainda no governo da Dilma, piorada muito no governo golpista do Temer e com graus de crueldade no governo Bolsonaro, produziu, né, uma imensa maioria de pessoas que entrou na pobreza. 17% da classe trabalhadora perdeu renda. Mas os ricos ficaram mais ricos. Os bilionários ficaram mais bilionários. Nós temos mais bilionários no país hoje do que antes da crise econômica. Nós temos 206 bilionários com uma renda estimada em 1 trilhão e 200 bilhões. Se a gente taxasse 3%, esses bilionários, a gente poderia arrecadar 54 bi. 54, só os bi, porque o meu projeto, que eu desarquivei, o da Luciana Genro, do Chico Alencar, ele tem escalonamento a partir de 20 milhões de patrimônio, mas eu estou pegando só os bilionários ainda. Você, com isso, paga metade das pessoas inscritas na renda básica emergencial, ou seja, você alimenta 50 milhões de brasileiros se você taxar 3%, 206 bilionários do nosso país. Então, assim, tem taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, que só o Brasil e a Eslovênia não taxam, se pode aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido. A gente está aqui nessa live com o Carlos, e eles têm excelentes ideias, né, que a gente concorda muito, eles mesmos podem apresentar, né, com relação à tributação, mas digamos, nós não queremos mexer com os ricos, nós somos capitalistas, digamos, na lógica deles, mesmo na lógica deles, gente, mesmo na lógica deles. Quem é o dono do Banco Central? O governo. Por que não bota lá uma maquininha para imprimir papel moeda e poder financiar ajuda para os estados e municípios e ampliar o SUS? O Obama imprimiu em 2008 bilhões de reais para salvar banco. Por que não pode imprimir bilhões de dólares, perdão, no caso dele, bilhões de reais para salvar vidas? Não tem nada que proíba. Ao contrário, eu estou dizendo a lógica deles, da minha. Dá para tirar dos bilionários, dá para taxar dos bancos, dá para suspender o pagamento da dívida pública, que consome quase metade do orçamento. A Argentina fez. Mas vai quebrar. Mas a Argentina está aqui. Inclusive com bem menos casos que nós e bem menos mortes. Por que não pode decretar moratória? Em que lugar está escrito? Não, como eu disse, eles deram 1 trilhão para os bancos via Banco Central. E para dar 60 para os estados, 60 bilhões, precisa massacrar servidor? Claro que não. É uma decisão política e econômica. Seguir, durante a pandemia do coronavírus, com uma agenda de ajuste ultraliberal de massacre dos estados e municípios e de massacre dos servidores. Gente, PEC do teto nos estados e municípios. Foi isso que o Guedes e o Alcolumbre, né, porque o Senado se promoveu, se dignou a fazer uma manobra dessas. Vai ter isso quando acabar a pandemia. É surreal. Vocês imaginem como é que a gente pode acabar. A pandemia está aumentando o desemprego, porque eles não conseguiram, não quiseram salvar salário. Até o Boris Johnson, que é de direita, e não é que não seja de direita e neoliberal, mas o cara viu. Não, durante a pandemia eu vou ter que dar uma seguradinha no neoliberalismo. Não quer dizer que depois ele não vai voltar a ajustar. Mas até o cara, a agenda do Guedes não salva nem o capitalismo. O Carlos estava falando da crise estrutural, eu concordo. Eu acho que vai entrar um debate de modelo alternativo, obviamente. Precisa entrar, porque senão eles vão acabar com o futuro do planeta, com a humanidade, enfim. Mas mesmo na lógica do capitalismo, a agenda que eles estão fazendo é insana. A Inglaterra entrou com 80% de dinheiro próprio a fundo perdido para pagar salário de servidor. É isso que tem que ser feito aqui no Brasil. Oferecem linha de crédito para as empresas pegar empréstimo para pagar salário, né? Obviamente não vai ter muita funcionalidade, porque não tem nem capital de giro, etc. E uma medida provisória que reduz massa salarial bastante, porque o parâmetro ainda é o seguro-desemprego de R$ 1.800. Sabe? Olha a perversidade de dinheiro do trabalhador na prática. Também vão usar dinheiro do FAT, do FGTS, sabe? É uma perversidade sem tamanho. Então não é que os trabalhadores da iniciativa privada estão perdendo muito e os servidores têm que perder também. Não, ninguém tem que perder. Quem tem que perder são os ricaços, são os bancos, para que a gente, inclusive, possa reverter essa lógica e sair da crise econômica, que vai piorar muito. O Brasil pode terminar a crise com 20, 30 milhões de desempregados, gente. E se eles seguirem nessa agenda, o que vai ser? A desigualdade, que já é terrível, está se revertendo na desigualdade, inclusive nas mortes, porque os negros e negras morrem mais, porque quem mora na periferia morre mais. Não é à toa que o primeiro caso de morte de Covid
foi de uma empregada doméstica que pegou da sua patroa. Óbvio que eu queria que ninguém morresse, nem a patroa nem ela, mas é sintomático e simbólico de um país como o Brasil, e a desigualdade vai aumentar, e está aumentando. Então, é isso, né? Claro que a gente não pode esperar deles essas alternativas, a gente vai ter que se auto-organizar para lutar por elas assim que a gente conseguir ocupar as ruas, porque se depender das elites, embora eles tenham uma divisão entre eles agora, e a gente precisa ficar feliz, porque quando eles brigam entre si, melhor, né? Eu tô lutando para que o Maia receba o pedido de impeachment, toda vez que eu vou lá, vou para a tribuna, de o que ele tem que abrir, que ele tem que fazer, né? Mas, quando acabar a pandemia, todos vão querer passar essa conta para os trabalhadores. Se a classe, a juventude, né, não sai organizada, se não consegue se transformar uma oposição social que tenha o Bolsonaro numa oposição política, inclusive para ter uma agenda distinta, a agenda econômica social do país, vai ser muito ruim, mas eu aposto sempre de que a solidariedade pode vencer, que a esperança pode vencer, às vezes a consciência da classe dá saltos, né, e num momento de crise como esse, a gente tem que fazer debates de fundo para também ajudar nessa auto-organização necessária e na resistência pós-coronavírus. Claro, tarefa número 1, acabar, combater a pandemia e salvar vidas, para isso derrotar Bolsonaro, né, mas certamente a tarefa número 2 vai pressupor, né, uma série de agendas fundamentais aí para combater esse sistema desigual, que coloca o lucro acima da vida. Fernanda, a gente sabe que você está precisando sair, né? Então eu vou agradecer demais a sua presença aqui, a sua contribuição. Vou contar aqui que a Aparecida Dantas mandou dizer que adorou a frase: combater o Bolsonaro é uma medida sanitária. E bom trabalho, a gente conta com você sempre, conte com a gente. O Fonasef agradece muito a sua presença aqui. Mas a gente continua. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Fernanda. Valeu, obrigada. Valeu. Mas a gente continua aqui, não vão embora ainda. A gente tem aí a pergunta do Pedro Rafael. Cardone, com congelamento, redução de salário, com o risco de fim de isolamento, com a ameaça de Bolsonaro ao STF, o que resta aos trabalhadores? E qual é o significado dessa investida contra o STF? Então, Cardone, a bola está com você aí. Olha só, bom, de fato, o vírus é o Bolsonaro, né? Por isso que a gente tem que lutar pelo fim do governo Bolsonaro. Eu acho importante reafirmar, todo mundo já sabe disso, que nós defendemos a ajuda do governo federal aos estados e municípios, em virtude da queda da arrecadação. E há muitas maneiras de fazê-lo sem retirar nenhum direito. A deputada falou alguns, eu vou depois mencionar outros. Mas eu acho que essa pergunta sobre a investida do Bolsonaro contra o STF é muito importante. Por quê? Ela é uma investida contra a democracia. Ao contrário de imaginar que o Bolsonaro é um maluco, que não sabe o que faz, ele tem um plano, que é uma investida autoritária, bonapartista, por sobre as instituições, por cima das instituições, para impor um regime autoritário. Esse é o plano dele. E ele está avançando nesse plano, dando passos nessa direção. Um passo que foi dado, que se encadeia com esse, foi a demissão do Moro. É importante dizer também que a extrema-direita nesse país tem, além do Bolsonaro, outro representante, talvez até mais importante, que é o Moro, que é um homem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos no Brasil. Na gestão do Moro, por exemplo, ele ampliou a presença do FBI aqui no Brasil. Foi ele que garantiu, com aquele vazamento da conversa criminosa, né, o vazamento criminoso da conversa do Lula e da Dilma, ajudou a garantir o impeachment da Dilma e ajudou a garantir a eleição do Bolsonaro, tirando o Lula da disputa, depois virou ministro do Bolsonaro. Então, porque a demissão do Moro significa a necessidade do Bolsonaro, para desenvolver o seu plano, de controlar tudo, né? Daí que ele fala que ele é a Constituição, e assim por diante. O ataque à democracia é um ataque à organização dos trabalhadores. Por exemplo, a MP 936 retira dos sindicatos, como o companheiro Carlos explicou, o direito de negociar. Numa situação dificílima como essa, é evidente que precisaria ter algum tipo de arranjo, algum tipo de negociação entre trabalhadores e patrões para fazer face à situação. Bom, retirar o sindicato da negociação é um ataque à democracia.
retira o direito do trabalhador se organizar para defender os seus interesses e joga o trabalhador para ficar frente a frente, individualmente com os patrões, né? Então, a destruição das organizações dos trabalhadores está na mira do Bolsonaro. Por isso nós temos que resistir e defender a democracia, não defender as instituições tal como estão, que necessitam de reformas, mas defender a democracia. Então, assim, isso se liga com o problema do veto, porque, veja bem, ao contrário do que a imprensa está publicando e fazendo escândalo, e o próprio governo, esse PLP 39, esse congelamento, ele prejudica principalmente os menores salários. Como o Carlos explicou, o trabalho feito pelo IPE, o Atlas do Serviço Público, demonstra esses dados que ele muito bem expôs aqui, que a maioria dos servidores públicos hoje está nos municípios e a maioria ganha pouco. Muitos ganham muito perto do salário mínimo. Esse congelamento significa que muita gente poderá vir a ganhar menos que o salário mínimo. Porque se o salário mínimo aumentar e a administração pública está impossibilitada de aumentar o salário desse servidor, ele vai ganhar menos do que o salário mínimo. Ao mesmo tempo, essa discussão do veto pode ser uma alavanca para desenvolver um trabalho unitário. Então, apesar de que as exceções contidas do artigo 8º, que os deputados conseguiram colocar e acabaram sendo aceitas pelo Alcolumbre, elas são muito limitadas, porque, como eu disse, elas mantêm a proibição de concurso público, excluem apenas a possibilidade, abrem a possibilidade de reajuste que não está no horizonte, está no horizonte para os companheiros da educação que têm o piso salarial, né, para aqueles que ganham perto do piso, e envolve muita gente. Então, mesmo sendo uma coisa muito limitada, caso venha um veto do Bolsonaro, e essa é uma resposta à questão feita pelo companheiro, eu creio que nós devamos construir um trabalho unitário de todos os trabalhadores, servidores públicos, todos eles, evidentemente, mesmo aqueles que não estão nas exceções, e os trabalhadores do setor privado, para barrar esse veto, para exercer uma pressão para que esse veto seja barrado, porque essa luta unitária pode ser uma alavanca para ajudar a derrotar o governo nessa questão. E uma derrota do governo nessa questão alimenta a luta pelo fim do governo Bolsonaro. Obrigado. Certo. Obrigada, Edson. Olha só, vamos ler uns comentários aqui. A Andréa Bock manda parabéns para o Carlos. A Rosa disse que alguém já disse que o Brasil não está produzindo riqueza, mas sim ricos. E eu vou passar para o Carlos o debate a partir da fala aqui do Antônio Joaquim Feitosa. É injusto esse debate servidor público versus servidor da iniciativa privada. Nenhum trabalhador tem que pagar dívida pública. Quem tem que pagar são os exploradores dos trabalhadores. Como é que você vê isso aí, Carlos? A gente beneficiar, prejudicar os servidores públicos, beneficia os trabalhadores da iniciativa privada, ou piora mais ainda a situação, ou não faz diferença? Como é que você vê essa questão? Eu acho que o Antônio foi no ponto central, né, do que importa de fato nesse debate, né? Essa visão maniqueísta de ter que tirar de um para dar para outro e vice-versa é a visão dos defensores dessas proposições que, de uma forma geral, penaliza os que estão, digamos, carregando o piano, né, para que o Brasil ande para frente, né, os trabalhadores, portanto. E quando a gente reflete essa situação, Helenir, e pensa que agora o momento é de enfrentar a pandemia, né, a despeito de todas as condutas contrárias a esse objetivo do presidente da República. Mas essa é a nossa prioridade do momento, salvar vidas, garantir atendimento a todos que estão aí acometidos do novo coronavírus. Mas nós estamos, neste momento também, com a oportunidade de ver desnudada as mentiras apresentadas quando da votação da reforma trabalhista em 2017, assinalando que aquelas mudanças legislativas que se repetiram em outras proposições legislativas, agora já recentemente, a título só de exemplo, a MP 905, a MP 927 e a MP 936, que no seu conjunto, todas essas mudanças, elas criaram fragilidades nas relações de emprego no nosso país.
e agora nós estamos assistindo o que significa uma relação de emprego frágil, uma relação de emprego precária, como é o caso dos trabalhadores de plataformas. Nós estamos agora vendo e acompanhando e atuando para minimizar o sofrimento desses trabalhadores que não têm qualquer proteção decorrente do vínculo formal de trabalho. Então, quando a gente olha o noticiário, os trabalhadores na sua bicicleta se obrigando a trabalhar para garantir uma renda, tendo em vista todas as dificuldades enfrentadas para alcançar o auxílio de R$600 do benefício emergencial, a gente cai a ficha de todos quando se discutia que num país do tamanho e de compromissos constitucionais como o Brasil, o trabalho necessariamente tem que gozar das proteções constitucionais sabiamente inseridas no texto da Constituição Cidadã de 88. Olha, o Reino Unido, quando começou a discutir, e olha que nós estamos falando de um país que também enfrentou resistências para encarar as questões ligadas à pandemia, garantiu 80% do salário de todos até €2.500. Até os Estados Unidos estão assegurando $1.200 para todos os trabalhadores. A França está pagando luz, água e aluguel. Portugal está garantindo 84% do salário. E a primeira medida do governo brasileiro foi reduzir salário. Aliás, a primeiríssima foi cortar mesmo o salário por 4 meses. A grita foi tão grande que no mesmo dia houve um retrocesso aí, um voltar atrás do governo para excluir do texto da medida provisória essa possibilidade. Isso tudo acontece ao tempo em que a gente recebeu o saldo da reforma trabalhista de 2017. Antes da pandemia, nós já víamos o mercado de trabalho adoecido, recorde de subocupação, recorde de desemprego, recorde de informalidade, recorde de trabalhador por conta própria, que são os MEIs, que são os trabalhadores de plataforma. A pandemia já encontrou um mercado de trabalho doente no Brasil. E o que é que a gente precisa fazer, passada a pandemia, é constatar nessa unidade de quem defende, quem integra a classe trabalhadora, quais são as nossas reais pautas e necessárias pautas. E a primeira delas é desfazer as mudanças prejudiciais trazidas e inseridas na legislação trabalhista brasileira, para que, com isso, nós tenhamos esperança de que, com um trabalho protegido, tenhamos as necessárias condições de enfrentar todos os outros ataques ao movimento sindical, aos movimentos sociais, às instituições, como é o caso da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Então, temos muitos desafios, Helenira. É verdade, Carlos. Eu vou ler aqui, o Alessandro disse: enquanto não se investir em um processo de educação que propicie uma consciência de classe, teremos fetichismos. Classe média que não se vê como proletária, comerciante que se vê empresário e por aí vai. Carlos, você é brilhante nas suas falas, disse o Bem-vindo Soares. O John disse: os salários não geram inflação, e sim mais dinheiro para aquecer a economia. Eu não me apresentei no início, falta de hábito da pessoa que não faz lives normalmente. Meu nome é Helenira Vilela, eu sou da direção do Sinasef. Vou fazer uma coisa que não é normal. Eu sou mediadora, mas eu acho que tem 2 perguntas aqui que acabam sendo muito da área da educação. O Renê Campos perguntando: o PL tem exceto a determinação legal anterior à calamidade. Será que servidores de carreira terão progressão quando a lei anterior à pandemia estabelece progressão? Como fica essa situação? E o Tiago, ele perguntou lá: retribuição por titulação entra no congelamento? Progressão entra? Eu não vi nada no último texto do Senado. Olha, Renê e Tiago, nós fizemos uma reunião do Fonasef segunda-feira com as assessorias jurídicas dos sindicatos e a gente estava estudando a proposta que estava colocada, que ainda não tinha sido votada na Câmara. E há um monte de brechas legais, na verdade. O espírito do projeto, quando ele incluiu os artigos 7 e 8, é que a despesa com servidor público seja congelada. E isso significa não contratar mais servidores, não abrir mais concursos, e o salário de cada servidor que está trabalhando ficar congelado
não só no sentido de que ele não vai ter reajuste inflacionário, mas de que ele não vai aumentar de jeito nenhum. Só que foram sendo incluídas diversas exceções, incluindo a categoria dos trabalhadores de educação, que acabou ficando como exceção, mas como disse a Fernanda, com esse porém aí depende de quem está na frente do trabalho em relação à calamidade. Então, a gente não tem certeza, mas as nossas assessorias jurídicas estão estudando, tem brecha para todo lado para entrar, tem inconstitucionalidade, a senadora Simone Tebet falou que isso é inconstitucional, a gente poderia ter o absurdo de ter 2 profissionais no mesmo cargo, na mesma carreira, se eles atuarem em bairros diferentes ou em municípios diferentes, sendo do mesmo estado, um está na frente, atuando diretamente com a calamidade, o outro não, e aí, vai receber progressão o que está e não vai receber progressão o que não está? É uma ilegalidade de cima a baixo. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai lidar com isso, apesar da gente ter certeza de que é ilegal, certeza de que o princípio está errado, a gente sabe que o judiciário nem sempre está do nosso lado, mas certamente as nossas assessorias jurídicas já estão trabalhando nisso, né, aguardando aí, claro, se vai ter o veto, se não vai ter o veto, com essa questão que a Fernanda falou, da história da votação do veto, como é que reúne o Congresso se não tem instrumento tecnológico para isso, mas a gente vai continuar na luta para garantir os direitos dos servidores. E é bom a gente lembrar que é isso que a gente comentou aqui, esqueci o nome do rapaz, que se tirar salário de servidores públicos, desaquece a economia real. E se desaquece a economia real, vai prejudicar e aumentar o desemprego, inclusive na iniciativa privada. Afinal de contas, são mais ou menos 12 milhões de servidores públicos no Brasil, que sustentam mais ou menos 45 milhões de pessoas nas suas famílias, então não ajuda ninguém. Eu vou passar para o Edson, e depois, foi a Nilza Murali, dinheiro de salário, movimento e economia, reduzir ou congelar salários é dar tiro no pé, exatamente, Nilza, é disso que nós estamos falando, não importa se é salário do servidor público, se é salário do servidor, do trabalhador da iniciativa privada, o que a gente tem certeza que empossa dinheiro é dar dinheiro para banqueiro, né, dinheiro para banqueiro não movimenta a economia real, porque eles empossam, fica tudo lá em títulos que eles têm garantia de rendimento, aumenta a dívida pública e não movimenta a economia, não trabalha, não resolve desemprego. Eu vou passar para o Edson e para o Carlos para fazerem as considerações finais. Nós estamos aí 7h03 desse dia 7 de maio, e aí eu vou passar para o Carlos e acho que para o Edson. Quem quer terminar? Carlos, vamos inverter, deixa o Edson falar por último. Eu queria só, agradecendo já aqui nas palavras finais, agradecendo a todos, a Helenira, ao Edson e a todos que aqui nos acompanharam, a deputada Fernanda, e acrescentar com relação a essa observação feita pela Nilza e ratificada por você, Helenira, sobre a questão da redução de salário, né? Reduzir salário é o verdadeiro e clássico tiro no pé, né? Nós temos um resultado de uma avaliação feita pelo Centro de Desenvolvimento Regional, de Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, que avaliou, quando da discussão desse assunto em outras proposições que tramitam no Congresso Nacional, de corte ou redução de salário de servidor público, são pelo menos 3 que estão sendo debatidas, a PEC 186, a PEC 188 e o PLS 438. Essas PECs só não seguem sendo discutidas em razão do acordo político feito entre as casas para não se alterar texto constitucional enquanto estiver aí declarado o período de pandemia. Esse estudo a que me referi, do CDPLAR, da UFMG, ele fala que o impacto salarial, né, da folha do setor público nacional, ele é grande, e ele estima que 12% de toda a massa salarial dos contratos formais, incluindo iniciativa pública e privada, é o que representa a massa salarial dos servidores públicos, de todos os servidores federais, estaduais e municipais. Em algumas unidades da federação, esse percentual é maior, variando entre 15% e 20%. É o caso do Tocantins, de Sergipe, da Paraíba, de Goiás, do Amazonas. No Distrito Federal, por exemplo, 34% da massa salarial de todos os trabalhadores vem dos servidores públicos. Então, se a gente simulasse 25%, por exemplo, de corte
dessa massa salarial dos servidores públicos, há uma expectativa de retração do PIB brasileiro em 1,5 pontos percentuais. Por quê? O efeito cascata disso ocorrerá. De que maneira? Sem o salário, eu reduzindo essa massa salarial, eu reduzo o consumo, cai o consumo decorrente dessa renda, cai a arrecadação também decorrente desse consumo, o que agravará a crise. Portanto, é sem dúvida nenhuma uma medida de apelo, né, àqueles que mantêm apoio ao governo, especialmente aqueles que falam sem assinatura, né, falam em nome do mercado, esse mercado sem nome que tem nos bancos o seu grande ator e o seu grande interlocutor, à custa de qualquer coisa, à custa da vida, inclusive, das pessoas. É o que a gente viu acontecer com o movimento feito pelo presidente da República, acompanhado de representantes empresariais, para pressionar o STF para dar fim à quarentena. É lamentável, mas nós, dentro do nosso campo de atuação, auditores fiscais do trabalho, estamos fazendo a nossa parte, exigindo respeito à vida dos trabalhadores, para que nesses ambientes de trabalho, essas vidas sejam respeitadas. E a gente quer que ela seja respeitada dentro do Congresso, fora do Congresso, e nos discursos de quem quer que seja, que fale em nome do Brasil, em nome dos trabalhadores que aqui representamos e defendemos. Muito obrigado, Carlos. O presidente do SINAIT está aí, acesse sinait.org.br. Eu vou passar para as considerações finais do Edson. Eu não sei se o Edson sabe, mas a gente pode tentar responder. A Ana Camargo Carlos pergunta: com a queda da 905, que era aquela MP tragédia da carteira verde e amarelo, né? Qual é a expectativa do que virá, considerando que esse desgoverno nunca desiste de maldades pensadas? Então, se você puder tentar responder um pouco essa pergunta, Edson, e a gente fazer suas considerações finais. Bom, Eleonora, veja bem, eu gostaria de voltar antes à questão mais geral, porque, veja, o capitalismo, a lógica do capitalismo hoje é empurrar a civilização humana para a barbárie. Não foi assim, não era assim no passado, mas hoje é assim. Então, a destruição da força de trabalho, a destruição da natureza, a destruição dos direitos dos trabalhadores, para isso, das organizações dos trabalhadores, dos sindicatos em particular, digamos, a linha de frente de toda a política dos governos capitalistas no mundo inteiro. Então, nesse momento, eles estão usando a pandemia para retirar direitos. A MP 905, como disse a companheira, ela foi retirada num acordo do Alcolumbre com o governo para ser reeditada mais à frente. Mas uma boa parte do que ela queria fazer já está sendo feito, e não apenas para os trabalhadores jovens, que era o seu alvo, para os novos empregos, né, ou para novas contratações, para o conjunto dos trabalhadores. Essa redução de salários, autorização para que os patrões deem férias aos trabalhadores unilateralmente, inclusive adiando o pagamento de 1/3 de férias, junto com a gratificação natalina, a redução, as demissões que estão ocorrendo em massa, tudo isso tem a ver com o conteúdo do que era a 905, né? E é importante dizer, eu quero reiterar isso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Na Inglaterra, do Boris Johnson, na França, por exemplo, uma coisa que eles estão querendo fazer agora é a volta às aulas. Diante da resistência a pedido dos patrões, porque querem que as crianças possam ir para a escola para que os trabalhadores possam voltar às fábricas. Diante da resistência de alunos, pais de alunos, professores, trabalhadores da educação, o governo está hesitando e está fazendo um plano que é uma destruição da escola. Estão pensando em dividir as turmas pela metade, e uma parte vai na aula uma semana, a outra parte vai na aula na outra semana. Quer dizer, isso é a destruição do ensino público. Aqui no Brasil, o governo está mantendo o Enem, por exemplo, contra a vontade da esmagadora maioria dos estudantes, que sabe que não vai ter condições de se preparar. Quem vai ter condições de se preparar para o Enem nessa situação é uma pequena camada de estudantes das classes sociais mais altas que têm equipamentos de internet, etc., têm meios econômicos para poder se preparar com aulas à distância e tudo mais. Então, todas essas políticas, com mais velocidade ou menos, empurram no sentido da destruição.
Por isso eu queria voltar também à questão do financiamento. Como financiar a saída da pandemia? Existem condições de financiar? Claro, todo mundo é a favor da taxação das grandes fortunas, etc., mas isso é uma coisa que não está muito no horizonte, dependeria de um longo processo de negociação e tramitação no Congresso. Mas o governo tem hoje instrumentos para fazer isso. Pode emitir dinheiro, como falou a deputada, pode aumentar a dívida, sim, pode aumentar a dívida, emitindo títulos, e para isso ele vai ter que enfrentar o imperialismo, que esse é o nosso problema. Nós somos um país subordinados política e economicamente ao imperialismo. Aliás, a Operação Lava Jato e o golpe, e tudo que a justiça fez a serviço da pressão do imperialismo, demonstra isso, né? E tem, portanto, que, para enfrentar essa situação, abrir a questão do controle de capitais. Eu quero voltar também, para concluir, a levantar a necessidade da gente ser solidário à luta das enfermeiras, que vão agora buscar buscar uma ação civil e também criminal contra os agressores, e seguir o exemplo delas. Nós estamos com um problema na FUNASA, no IBAMA, no INCRA, na IBSER, uma série de ministérios onde os trabalhadores estão lutando para ter equipamentos de proteção individual para poder fazer face à situação. Então, nós temos que nos mover. Precisamos começar a ir para a rua em manifestações controladas, como essas que os enfermeiros fizeram, porque é necessário colocar o pé na porta para resistir a essa ofensiva. Quero agradecer o convite em nome da CONDICEF para estar participando aqui, agradecer a todos que estiveram e que estarão ainda, né, conosco aqui ouvindo essa discussão. Acho que essas lives são muito importantes para que a gente, através desse debate, consolide as nossas posições e ajude os trabalhadores a encontrarem pontos de apoio para resistir a esse governo e resistir a essas políticas. Muito obrigado, Leonora. E graças também, muito obrigado também ao companheiro Carlos e aos companheiros do Andes que organizaram essa live. Então, Edson, sabe que a Aparecida Dantas concorda com você. Temos que buscar outras estratégias de lutas. Panelados são importantes, mas não só isso. Precisamos derrubar esse incompetente. Tem muitos elogios para vocês, para nós, para o debate. A gente agradece a participação de todo mundo. Queria deixar registrado duas coisas. Primeiro, que o FONASEF tirou posição contrária à realização do Enem. A gente fez uma reunião na terça-feira de manhã e deliberamos que o FONASEF é contrário a esse calendário do Enem e mais contrário ainda àquela campanha criminosa que o governo do Bolsonaro e do seu Weintraub estão fazendo, que dão a entender que educação é improviso. Educação, faz do jeito que der, vê aí como é que você consegue, estuda como der. Não, não é assim que funciona. Educação é uma coisa muito séria. O SINAVSEF é um sindicato nacional que representa os servidores dos institutos federais, do Colégio Pedro II, dos colégios ligados ao Ministério da Defesa. A gente está tratando de uma coisa muito séria que tem a ver com o futuro do nosso país. Quando a gente fala que precisa cuidar das pessoas, que não pode reduzir salário de ninguém, que tem que tirar dos banqueiros que estão empossando dinheiro, que tem que taxar grandes fortunas, que tem que suspender o pagamento da dívida, porque trabalhador e trabalhadora é que faz a economia girar. Então, eu queria agradecer a Jamile e ao Jonathan, que são trabalhadores aí da comunicação do Andes, agradecer ao Andes por ter disponibilizado a estrutura, lembrar que o FONASEF, lembrar que este vídeo estará disponível, então, se vocês viram, gostaram e acham que outras pessoas podem e devem assistir, está disponível aí no canal do Andes no YouTube, e também no canal do SINASEF e de outras entidades. Então, assistam, recomendem, curtam, compartilhem, para a gente poder fazer chegar a mensagem dos trabalhadores e trabalhadoras que o nosso país tem sim jeito, a gente pode sim lidar com a pandemia, é só priorizar as questões certas, e por isso que a gente está fazendo uma campanha aí, vida acima dos lucros, todas as vidas importam. Agradecer de novo a Jamile e ao Jonathan, agradecer ao Edson, ao Carlos, agradecer à deputada Fernanda, que não está mais aqui, que foi para uma reunião, mas que teve uma participação muito importante. Agradecer a cada um e cada uma que nos assistiu até agora, comentou, conversou com a gente e ficar à disposição. A gente deve fazer novas lives, fiquem atentos aí nos sites dos nossos sindicatos. Muito obrigada, boa noite e boa luta para todos e todas nós. Boa noite. Até.